Oi, tudo bem? Meu nome é Ellen Maiara Correia, sou farmacêutica oncológica. Se você não conhece o meu canal, o nome dele é Oncologia Pra Você e tem o objetivo de trazer assuntos relevantes da área da saúde e principalmente voltados à oncologia. Já se inscreva no canal e também me siga no Instagram, que eu também utilizo para deixar os meus conteúdos para vocês. Queria falar para vocês um pouco sobre hormonioterapia. Geralmente, esse tratamento ele é aplicado para aqueles tipos de cânceres no qual os hormônios estão inteiramente ligados com o crescimento do tumor. Geralmente são o câncer de próstata, mama e endométrio. Então eu resolvi dividir em dois assuntos. Hoje nós vamos falar somente sobre a hormonioterapia aplicada para câncer da próstata e depois eu vou fazer um vídeo separado falando só sobre a hormonioterapia para câncer de mama e endométrio. A hormonioterapia é um tipo de tratamento sistêmico e o nome hormonioterapia pode confundir um pouco o objetivo dessa terapia. É dar a entender que seria uma terapia hormonal, mas na verdade são medicamentos utilizados para bloquear ou inibir e até mesmo diminuir a produção de hormônios no nosso organismo. Geralmente a hormonioterapia ela é utilizada em associação com outros tratamentos em oncologia. Por exemplo, ela pode ser associada à radioterapia ou à cirurgia. Também se utiliza em associação à quimioterapia. Geralmente nas fases iniciais do câncer de próstata, o paciente se encontra assintomático e quando ele começa a apresentar sintomas, geralmente o câncer da próstata já está em fase avançada ou até mesmo metastática. Se o paciente já tem um câncer de próstata avançado, apresentando sintomas como dorosça e até mesmo a elevação do PSA, uma das primeiras opções de tratamento é a terapia de privação androgênica. Algumas literaturas abreviam para ADT. O que seria a terapia de privação androgênica? É quando o médico vai optar pela castração do paciente. Essa castração pode ser cirúrgica ou química. Se for a castração cirúrgica, será a orquiectomia, que é a retirada dos testículos para evitar a produção da testosterona. Porém, se o médico optar pela castração química, será uma castração medicamentosa, será com o uso de um agonista ou mesmo o antagonista do hormônio do crescimento. Porém, para entender por que o hormônio do crescimento e a testosterona são tão importantes nesse processo, é muito importante entender a parte fisiológica da produção dos hormônios no nosso organismo para entendermos o objetivo dessas duas terapias. Nós temos o cérebro, nele nós temos o hipotálamo, que secreta o hormônio do crescimento. Ele vai estimular a glândula hipófise também no cérebro a secretar dois hormônios importantes que são o LH, que é o hormônio luteinizante, e o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Esses dois hormônios secretados pela hipófise são chamados de gonadotrofinas. As gonadotrofinas, elas estimulam o ovário na mulher, estimulando a produção de estrógeno e progesterona. No homem, o testículo estimulando a produção de testosterona e também as glândulas suprarrenais produzem os hormônios, mas em menor quantidade. Então, quando o médico e o paciente optam pela castração cirúrgica, o testículo que produz a testosterona será removido e tem a opção pela utilização medicamentosa dos agonistas do hormônio do crescimento, que são a goserrelina, a leuprorelina, a triptorelina. E eu falei um pouco sobre eles no último vídeo que eu fiz. Eu falo sobre medicamentos de suporte utilizados em oncologia. Eles são chamados de bloqueadores centrais, porque a ação deles começa com a competitividade pelo receptor do hormônio do crescimento e como essas ligações elas vão estimular rapidamente a produção das gonadotrofinas, poderá ocorrer um pico de aumento da testosterona e o aumento da testosterona na corrente sanguínea vai sinalizar para o hipotálamo a necessidade de inibir a produção do hormônio do crescimento. Por isso que a utilização constante desse agonista vai bloquear esse circuito da produção desses hormônios. Outro efeito muito importante da elevação da testosterona é um efeito que nós chamamos de efeito flare. Pode ocorrer um crescimento transitório das células neoplásicas, dorócia, obstrução urinária. Então, como esses efeitos acabam sendo muito desconfortáveis para o paciente, existe uma alternativa que associa o agonista do hormônio do crescimento com um medicamento antiandrogênico. Por exemplo, a bicalutamida. Geralmente, ela é indicada de 7 a 14 dias antes da aplicação do agonista,
para a diminuição do efeito flare. Existe também o antagonista do hormônio do crescimento, que é o degarelix. Como ele antagoniza a ação do hormônio do crescimento, ele vai ter uma ação mais imediata sobre a hipófise, causando a diminuição imediata da produção de testosterona, e como com o uso dele não ocorrerá o pico de produção de testosterona, não haverá a ocorrência do efeito flare. Para entender a hormonioterapia aplicada ao câncer de próstata, nós precisamos saber da existência dos antiandrogênicos. Geralmente eles atuam diretamente nas células do testículo, que vai produzir a testosterona, e nós temos a bicalutamida, que é um antiandrogênico de primeira geração. Nós temos a abiraterona e a enzalutamida, que são considerados antiandrogênicos de nova geração, e mais recentemente temos a apalutamida e a doralutamida. Para entender melhor como se aplica a hormonioterapia ao câncer da próstata, é preciso entender o passo a passo. Primeiro, o médico vai ter duas opções, que é a castração cirúrgica ou a castração química. Se ele optar pela castração cirúrgica, ele pode também associar um antiandrogênico a esse tratamento. Se o médico e o paciente optarem pela castração química, ele terá duas opções. Ou ele vai utilizar um agonista de hormônio do crescimento, ou ele vai utilizar um antagonista de hormônio do crescimento. Se for optado pela utilização do antagonista do hormônio do crescimento, não será necessário a associação a um antiandrógeno. Se o médico optar pela utilização do agonista do hormônio do crescimento em associação com um antiandrógeno, nós chamamos a utilização do antiandrógeno, que é um bloqueador de hormônio periférico, com a utilização de bloqueador de hormônio central. Nós chamamos essa junção de duplo bloqueio. Algumas literaturas chamam de terapia androgênica total ou de bloqueio androgênico combinado. Para o tratamento do câncer de próstata com castração química, tanto os pacientes não metastáticos quanto os pacientes metastáticos podem em algum momento apresentar a resistência a essa castração. É quando o câncer da próstata continua tendo uma progressão mesmo com a utilização da castração. Então, para a doença metastática resistente à castração, geralmente a hormonioterapia de primeira linha que é utilizada é a abiraterona ou enzalutamida. Para estes casos, há particularidades que se indica a quimioterapia, e para pacientes metastáticos que ainda estão respondendo ao tratamento de castração química, a abiraterona e a enzalutamida também são indicadas, e mais atualmente a apalutamida. E a doralutamida, que é o medicamento mais recente, está sendo indicada para pacientes com câncer de próstata não metastático e que são resistentes à castração. Se você tem acompanhado o meu trabalho, você vai verificar que tem um vídeo no meu canal falando somente sobre o câncer da próstata, que eu abordo tanto a hormonioterapia quanto as quimioterapias. Porém, hoje o foco desse vídeo era falar somente sobre a hormonioterapia aplicada ao câncer da próstata. Eu espero ter ajudado você a entender um pouco melhor sobre esse assunto, e qualquer dúvida eu estou aqui para ajudar você. Muito obrigada pela atenção e por acompanhar o meu trabalho.